Cidade Cega, e a gente conversa com o diretor do espetáculo, Carlos Alberto Ferreira. A gente continua a conversa aqui em off, não é, Carlos? E queria saber por que o Campo Grande? Então, Campo Grande, primeiro, é uma região, acho, central, onde tem uma grande trânsito de vários ônibus que vai para vários pontos da cidade. E um fato, uma vez eu estava no Campo Grande, finalizando o mestrado na época, e um cego, ele ficou na altura de onde vai acontecer o espetáculo, em torno de 10 minutos para tentar atravessar um sinal de trânsito. Porque o sinal não é sonoro, os carros estavam num fluxo, as pessoas passavam e também não ajudavam. E eu falei assim, poxa, o que precisa então para uma cidade, quando ela não tem esse recurso de acessibilidade, que é uma questão que a gente não precisa mais ficar falando, que deveria ser já um pensamento comum quando se pensa em planejamento, como que a gente poderia pensar num espetáculo, uma intervenção urbana que pudesse trabalhar esse eixo? Aí o Cidade Cega começou a ser pensado a partir disso e a partir também das literaturas, que foi mencionada no início. José Saramago e os Cegos, e uma peça que chamou Cegos, que são de dois autores diferentes, que é a mesma peça... Não, mentira. São peças diferentes com o mesmo título. Os Cegos de Maurício Maeterlinck e os Cegos de Michel de Goderó, que são autores diferentes, escreveram peças diferentes, mas com a temática com os cegos. Eu queria que você explicasse rapidamente, né, o que cada obra dessa tem que trouxe para essa peça, os cegos que você está produzindo. Tá. Os Cegos de... Cidade Cega, né? Cidade Cega, desculpa. O Cidade Cega, então, ele se baseou nessas 3 obras. A obra de Michel de Goderó, ele vai falar de 3 cegos que têm um desejo de sair de Bruxelas para chegar a Roma. E eles acreditam que nesse percurso de Bruxelas até Roma, quando eles chegarem a Roma, eles vão receber a cura. Então, eles sempre estão andando um atrás do outro e cantarolando na expectativa de chegar a Roma. Tem algum que religioso, né? Roma? Não, eles estão meio trazendo uma crítica a uma passagem bíblica, porque é uma peça que vai ser baseada numa pintura de Bruegel, de 1500 e pouco, e que são 3 cegos que andam um atrás do outro. Então eles vão se basear um pouco nisso. A questão maior é que eles nunca saíram de Bruxelas, sempre ficaram lá. Eles andaram de um lado para o outro e eles ouviram uma música da igreja tocando e eles falaram assim, é Roma nos recebendo. Só que não era Roma nos recebendo, é que eles nunca saíram de lá. E o final trágico deles é que um caolho fala para eles, olha, vocês estão indo para o percurso errado. Eles não acreditam no caolho, porque eles estão crentes que eles estão chegando a Roma, e todos os 3 caem dentro de uma poça de lama e morrem. Essa é uma das peças. Então a gente trabalha um pouco desse percurso, da necessidade também de confiar no outro, quando o outro vira e fala assim, olha, vai por aqui que a gente está... Já os Cegos de Maeterlinck é totalmente contrário, porque ele vai ser baseado no simbolismo, que é na literatura, enfim, são peças que quase não têm movimento cênico de ação. Então são 11 cegos sentados na expectativa de que o vidente chegasse para levá-los para o local aonde eles iriam. Só que esse vidente nunca chegou. E eles passam uma noite inteira lá, imaginando onde eles estão. Então eles vão perceber o espaço, eles vão perceber o cheiro do mar, eles vão ter vários tipos de conversas entre eles, mas eles nunca saíram daquele local. Então, tem uma coisa do estático, mas tem uma coisa muito interessante, que é essa questão de observar o espaço onde eles estão ali inseridos. E Saramago, uma obra célebre, que foi uma grande repercussão, tanto na literatura e depois com o filme, com o cinema. É um livro intrigante, porque de toda uma população, só uma mulher que a gente vê na literatura que não ficou cega, né? E não há uma explicação para a mulher do médico por que ela não ficou. Então, na obra dele, ele apresenta uma discussão filosófica de onde está essa cegueira, né? Que cegueira é essa que a gente está querendo discutir nessa literatura, no cinema, e na literatura em si que ele escreve, né? Que cegueira é essa? E eu acho que cegueira é essa também é um pouco do que a gente leva para o Cidade Cega. Quem é o cego? Cego é aquele que realmente não enxerga?
O cego é aquele que passa todo dia pela cidade e finge que não vê o outro, finge que não vê o problema que está na cidade, finge que não vê aquele que está lá sentado na rua mendigando, finge que não vê os problemas, finge que a gente está vendo vários prédios caindo aí, a gente não dá atenção a eles, patrimônio histórico, enfim. Aonde está a cegueira? O que é a cegueira? A cegueira está no vidente, né, naquela pessoa que tem uma deficiência visual, ou a cegueira está em qualquer um de nós? Então, o Cidade Cega, ele tem esse interesse de pensar, quem é o cego, na real? E como é pensar essa situação do formato que vocês estão propondo através de participantes, né? O espetáculo performático, né, no meio da rua, com participantes de olhos vendados. Porque o espetáculo com os olhos vendados, é muito bom deixar claro isso, que independente se a pessoa é cega ou não, todos participam com os olhos vendados, aqueles que se inscrevem. Mas por que que um cego teria que vendar os olhos? Isso foi uma coisa muito interessante, porque ao longo do processo com os meninos que são cegos, né, Cristina, Val e Cláudio, os olhos, mesmo, né, quando eles não conseguem enxergar nada, é um direcionador do corpo, de eixo. A partir do momento que você coloca um tecido sobre os olhos, eles também perdem o eixo central de localização. Então, isso também tem uma percepção, muito louco isso, né? Quando a gente vê que até na cegueira mesmo, visual, isso afeta. Então, quando a gente coloca as pessoas com essas vendas, como eu disse, não é para simbolizar essa cegueira visual que eles têm de nascença ou que ganharam ao longo da vida, mas que a gente possa perceber e questionar que cegueira é essa que a gente está no dia a dia, a gente não percebe as coisas que estão na cidade. Então, por isso que a gente coloca essas vendas para simbolizar um pouco dessa filosofia, esses questionamentos filosóficos. Então, se você ficou curioso aí, Cidade Cega, a partir dessa sexta-feira, amanhã, Não, dia 17 da semana que vem. Isso, de 17 até o dia 26 de julho, sexta, sábados e domingos, às 7 da noite. E os inscritos devem chegar até às 6, não é isso? No sábado a gente vai fazer 2 sessões, aí a gente colocou às 18 horas e às 20 horas. Pronto, então dá tempo de vocês se programarem aí. Quem se interessou, como é que faz para participar, para se inscrever? Para participar, você pode se inscrever tanto pelo site, né, Cidade Cega, lá tem um link como participar, você faz sua inscrição online, 10 pessoas online por cada dia, e se você não conseguiu online, não deu, já acabou o dia, alguma coisa, chegue 1 hora antes, que terão 10 inscrições para presenciais. Inscrições presenciais. Serão apenas 20 pessoas por participação. Tá, não consegui me inscrever, não posso ir participar? Pode, você pode assistir o espetáculo. Aí porque é um espetáculo. Então tem o figurino, tem tudo, tem toda essa dramaturgia. A pessoa pode seguir o espetáculo como se fosse um roteiro mesmo, uma passeata. E as pessoas vão escutando e percebendo como que vai dar o direcionamento do espetáculo. Carlos Alberto, diretor do espetáculo Cidade Cega, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Carlos. Sucesso. A atenção de vocês, dos ouvintes. Obrigado. Sucesso. 6h38, hora da gastronomia. Pitada de gastronomia. Tá legal? Com Christopher Vest.